Boa noite, amados. Shalom para todos nós. Glórias e honras para o nosso maravilhoso Deus, o qual pode todas as coisas. Aleluia. Boa noite, amados. Deu um crepe aqui no telefone e sumiu a tela para mim continuar com a live de hoje. Mas voltei. Estou aqui. Shalom para nós, né? Shalom Adonai, a paz do Senhor, a gloriosa paz de Cristo, a bênção e a vitória do nosso Deus esteja conosco. Esteja comigo aqui no meu lar. São 18 horas e 40 minutos em Tatuí, estado de São Paulo. Uma noite já, porque já é noite, já é 20 para 7 da noite. Uma noite bem quente. A gente pode imaginar que vai ser uma noite bem calorosa, mas graças a Deus por tudo, porque estava chovendo bastante, parece que a chuva não queria parar, sempre chovendo, 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 e hoje deu uma aragem assim, até lavei minha roupa, enxugou, lavei coberta e enxugou, tá? Tem mais uma ali no varal que ainda não enxugou muito bem, mas contudo, para esses dias que estava chuva, 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 hoje foi um dia assim mais ensolarado. Graças a Deus, amados. Estou aqui para fazer esta live. Estou aqui para glorificar o nome do nosso Deus eterno. A Ele toda a honra e toda a glória, né? Momento de reflexão. Esta é a live que a irmã Lisete tem no coração de prestar a Deus um trabalho maravilhoso, o trabalho de evangelizar, o trabalho de pregar as boas novas de salvação. É um chamado, na verdade. Na verdade, é um chamado. E eu agradeço a Deus por isso. E estamos iniciando esta live do dia 12 de fevereiro de 2026, como já disse, às 19 horas e 40 minutos. E estamos iniciando com um louvor. Vamos louvar a Deus? Eu amo este hino. Este hino é bem antigo, do tempo que eu era menina e cantava no coral já. Vamos escutar para glorificar o nome do Senhor? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Eu amo esses hinos antigos. É comigo mesmo. Ó, escuta. Ó, não consintas tristeza no seu coração. Qualquer
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu pude sentir a presença de Deus. Mais uma vez, vamos escutar mais outro coral já cantando o mesmo hino. Oh, não consintas agora é um solo, né? É um solo do teu coração. Olha a letra. Tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor por Deus. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-lhe temor, nunca se esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Aquilo que eu sinto lá dentro. Não consentir, não consintas, não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor por Jesus. Não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Cristo é nosso protetor. Ele é meu protetor, protetor da minha família, teu protetor e da tua família. Receba. Deixa, pois, tua tristeza, tua incerteza e temor, mas em prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consintas tristeza no teu coração. Não consintas pensar que você já perdeu a batalha. Não consintas, não aceite. Não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Oh, glória! Nos teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Eu estou aqui nesta live sentindo Deus. Nina Pinheiro, lá de Laranjal Paulista, paz do Senhor, minha querida e amada filha da fé. Será que entrou mais alguém aqui antes dela? Não, é a Nina por enquanto. Então, amados, esta live, né, eu entrei aqui justamente naquele prazer de poder proclamar a obra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Vilma Pereira, bem-vinda, paz do Senhor. Quando eu entrei aqui hoje, na verdade, eu nem sabia o que eu ia falar. Eu não meditei, eu não programei, eu não fiz nenhum ensaio para entrar aqui. Simplesmente eu disse, Deus, entra comigo. Entra comigo. E aqui eu estou, nesta telinha do meu celular, para dizer para você o quanto eu amo este Deus. Eu sei que eu sou errante, eu sei que eu sou falha, sou pecadora, mas tem um item muito forte, e que Satanás sabe disso. Sou pecadora, mas lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E você? Você também que já aceitou Jesus. Você também que tem a promessa de Cristo na sua vida.
Você também que tem um temor tão grande a esse Deus invisível, o qual você não vê, mas crê. Sabe? Esse temor que você tem por Deus, isto te faz mais que vencedora, mais que vencedor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vera Soares, minha filha da fé, beijo para Raíssa também. A sabedoria, o crer em Deus, o temer a Deus, o temer não é ter medo de Deus, o temer é respeitá-lo. Temer significa saber que Ele é soberano. Temer significa que você sabe que Ele é Deus e pronto, não tem explicação. E Ele é Deus que tudo pode. Então, quando você respeita Deus, quando você sabe que Ele é soberano na sua vida, Deus se agrada tanto de você, minha irmã. Deus se agrada tanto de você, meu irmão. Porque Deus, Ele quer ser exaltado pela sua vida. Deus, Ele quer ser louvado por nós. Deus, Ele quer ser adorado por nós. Deus, Ele quer ser idolatrado por nós, venerado, porque Ele é digno, Ele é de todo louvor, de toda glória, de toda a adoração. E quando Deus vê que nós temos Ele como Deus, acima de todas as coisas, e quando Deus percebe que nós temos um coração voltado para Ele, quando Deus vê que nós temos um coração que amamos Ele de verdade e que por Ele nós fazemos qualquer coisa, que por Ele nós renunciamos muita coisa, que às vezes alguém não consegue renunciar, mas nós estamos conseguindo renunciar, não é verdade? Por quê? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Eu quero dizer a você, minha amada, meu amado, que hoje eu quero contar um testemunho. Quando Jesus me chamou em 1985, não vou contar o meu testemunho todo, eu vou contar em partículas. Eu falei que eu ia dar testemunhos e hoje eu estou lembrando de um testemunho. Aliás, eu já estava no meu coração. Um dia aconteceu esse testemunho, eu vou contar para vocês, mas quero inteirar você que não conhece bem minha vida. Jesus me salvou do mundão. Jesus me salvou do pecado. Jesus me salvou do pior buraco que Satanás tinha me colocado no mundo da perdição. Então Jesus me salvou deste buraco que Satanás tinha aberto para que eu caísse e vivesse uma vida ilícita. Por 5 anos vivi assim. Embora sempre fui muito temente a Deus, mas é o tal negócio. Se alguém está de pé, olha, não caia. Se alguém julga estar de pé. Eu era muito nova na época, tinha só 26 anos. E eu fui traída pelo meu, na época, esposo. E eu com essa idade eu não tive estrutura, nem física e nem espiritual para suportar ver, naquela época, meu esposo tendo encontro com outra mulher, até amanhecendo muitas vezes na casa da outra mulher. Eu não tive, como se diz assim, popularmente, eu não tive tutano, né, para aguentar essa situação, porque era um casamento muito de Deus. Eu casei, a gente se amava e era bem daqui, bem de lá, bem de cá, e de repente tudo aconteceu e eu fiquei sabendo, e aquilo me entristeceu muito. Aquilo acabou, arrasou, porque a dor de uma traição, os psicólogos, aqueles que lidam, né, com a parte, com o psique da gente, eles falam que a dor de traição não tem explicação. E não tem mesmo.
porque a gente acaba ficando destruída. Destrói tudo. Parece que a gente não vai ter vitória mais na vida nunca. E no ano de 1980 houve essa queda da irmã Lisete, a qual não resisti. Como eu estava muito ferida e machucada, eu usei essa parte. Bom, eu tenho 26 anos, ele tem 29. Ele me traiu, já faz 1 ano e 2 meses que eu estou aguentando ele amanhecer com a outra e aparecer de madrugada na minha casa para tomar banho e depois, no horário certo, ia trabalhar. Eu falei para Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu me sinto, Deus, um tapetinho bem pequenininho, daqueles que todo mundo pisa e limpa o pé com a maior sujeira que tenha debaixo do sapato. Eu me sentia assim, um tapete que as pessoas passavam e limpavam o pé naquele tapete e ficava a maior sujeira em mim. E eu me sentia uma mulher inútil. E naquele momento, depois de 1 ano e 2 meses já sendo traída, como já disse, ele ia na casa daquela mulher com a qual ele tinha caído, com a qual ele estava adulterando, fornicando ali, né? E quando eu não tive mais condição, eu estava no limite. Eu lembro que eu orei a Deus, falei, Deus, eu não aguento mais, não era esse o meu plano. Porque meu pai e minha mãe me ensinou muito bem a palavra de Deus. Eu cresci na escola dominical e sei que adultério é contra a tua palavra. Mas Deus, eu não estou aguentando mais. Esse homem chega de madrugada, eu sei que ele estava com uma outra e não muda. Faz 1 ano e 2 meses que eu estou aqui orando, esperando que ele mude, ele não muda. E naquele momento entrou um pensamento no meu coração, na minha mente. Eu vou olhar para outro também, já faz 1 ano e 2 meses que estou esperando mesmo, nada acontece. E não deu outra. Eu estava indo trabalhar, eu sempre fui escriturária, né? Desde meus 13 anos e meio eu trabalhei em escritório de contabilidade. E eu estava indo trabalhar bem arrumada, porque um escritório exige uma roupa melhor, né? Um calçado melhor. Então eu andava muito, eu era muito vaidosa. Muito bem arrumada. E foi quando encontrei com essa vida. Também num estado lamentável maritalmente. Num estado lamentável no casamento dele. E que não fazia só 1 ano e 2 meses como era o meu, que estava durando em 1 ano e 2 meses, sofrendo muito. Ele já fazia muitos anos que não dava certo o casamento e aí ele caiu mesmo nas coisas erradas. E eu vim conhecer essa pessoa no caminho que eu ia indo trabalhar no escritório. E eu conheci aquele homem pela fama. Eu nunca tinha conversado com ele, mas eu conhecia o nome dele, a fama dele. E naquela hora que ele olhou para mim, irmãos, eu pensei comigo, Jesus, eu também olhei, né? Aquele carrão muito lindo. Ele era um homem de pose, tinha uma posição. Eu olhei para ele na hora eu senti assim, eu sei que é o Espírito Santo que tocou em mim. E eu senti mal, eu falei, meu Deus, eu sempre fui fiel ao meu marido, nem na mente eu traí ele. Agora eu olhando para outro homem numa intenção de olhar mesmo. Aí eu já tinha olhado. Aí, amados, eu continuei subindo para ir trabalhar no escritório, que eu trabalhava, era lá na praça, o escritório do meu patrão, escritório de contabilidade. E eu fui trabalhar, mas esse homem foi atrás, viu onde eu entrei, pegou o telefone da placa do escritório lá, que era uma placa luminosa, e ligou para o escritório, e daí para frente, ele não me deu mais sossego. Eu não queria. Eu corria desse homem, foram 12 dias, mas correndo, pensem, gente. Eu saía do escritório, lá estava o carro dele, um carro muito bonito, ele bem arrumado, vistoso. Era um prato assim maravilhoso. Se ele estava na parte de cima, na rua que eu trabalhava, eu descia pela parte por baixo. Outro dia, 5:30 da tarde, saía do escritório, olhava para baixo, ele não estava. Graças a Deus, não veio atrás de mim. Olhava para frente, ele estava lá. E assim foram 12 dias, até que no 12º eu não tive escapatória. Ele projetou algo, ele ali preparou algo e conseguiu
Quando eu fui passar, ele conseguiu me parar. E por aí eu não tive força. Eu não tive força, irmãos. Por isso que a gente tem que não julgar ninguém. Porque eu era uma mulher decente. Eu era uma mulher de caráter. Eu era já uma mulher que nunca pensei mal com outro homem, nem na minha mente para trair meu marido. Mas agora eu estava fazendo aquilo tipo assim, estou machucada, eu vou pagar com a mesma moeda. Então, amados, naquele momento, ainda assim mesmo eu disse àquele senhor, não me toque. E ali comecei a contar a minha história porque ele queria saber, ele disse que achava eu muito triste. E, amados, era um excelente homem, uma boa pessoa, de boa família. E, para concluir, meu ex, né, na época era meu esposo mesmo, mas ele veio me trair. Então, naquela época eu pensei, não tem mais jeito, eu já dei chance para ele 1 ano e 2 meses, aguardando, orando para ver se Deus mudava ele não muda, mais que ele aprofundava com a mulher ainda lá, mais que ele queria ficar com a mulher. Falei, então deixa eu seguir minha vida. Aí eu conheci esse homem. E ele simplesmente grudou, né, em mim. Ele que era maltratado, né, naquele casamento que ele tinha, não era entendido, sofria muitos anos no casamento dele. E ali encontrou a sede com a água, simples assim. A sede com a água, irmãos. É pecado, é, mas tem coisas que acontecem na nossa vida. Aliás, todas as coisas que acontecem na nossa vida é com uma permissão de Deus. Deus não se agrada do pecado, mas às vezes Deus permite que a gente caia. Porque através daquela queda, eu vou aprender muito mais do que se eu tivesse bem direitinho lá, juntamente com meu esposo. Talvez, se eu estivesse com ele a vida toda, eu não seria aquela mulher amorosa, aquela mulher quebrantada, aquela mulher que queria fazer a obra de Deus. Agora, eu aqui, caindo em pecado. Naquele momento de 1980, foi muito difícil para mim, porque eu cantava no coral, eu era uma mulher que trabalhava muito na igreja e sempre muito fiel a Deus. Irmãos, eu não era meia crente não, eu era crente. Por isso que eu repito, se você está de pé, olha, não caia, porque para cair é só você não ter força para lutar contra o pecado que você vai cair. E na época eu não tive força, né? Talvez se eu estivesse buscando muito mais, jejuando, eu teria força. Mas na época eu não tinha esse costume de orar tanto, né? E até de jejuar, porque o ministério em que eu estava não tinha esse tipo de ensinamento, né? É uma igreja de Deus, mas hoje até que eles fazem até jejum. Mas naquela época era uma igreja bem mesmo tradicional. Então, amados, eu não tinha estrutura física nem espiritual para suportar. Conclusão, eu vi que ele me deu tanto carinho, me respeitou tanto, porque eu fiquei 3 meses conversando somente com ele e ele não me tocava porque eu não deixava. E eu falava, não toque em mim. Eu apenas estou aqui porque eu não aguento de tristeza. Porque meu marido me traiu e eu não estou aceitando isso. Ele foi tipo para mim um conselheiro, uma pessoa que me entendeu, uma pessoa que me aconselhou. E ainda ele disse assim, eu não vou largar de você, porque você é uma pessoa bonita. Você é uma pessoa assim que qualquer homem vai querer você. E eu já peguei um respeito tão grande por você que eu não vou deixar você. Porque eu não quero que você fique caindo, caindo e caindo. Então o que era aquele homem? Alguém que veio para cuidar de mim. E assim, amados, mesmo assim a gente não sabe agradecer a Deus, né? Convivi com ele 5 anos. Tinha tudo. Ele era empresário. Hoje já em memória. Deus já levou ele faz muitos anos. Mas era aquele homem que fazia tudo por mim. Eu tinha tudo, gente. Eu não sofri no mundo, porque daí eu saí da igreja, né? E assumi.
aquela vida de amigada, né? E assumi aquela vida que eu realmente, na igreja em que eu pertencia, nessa parte eles sempre eram muito rígidos, então eu fui até excluída da igreja quando eu confessei o meu pecado, porque eu confessei, eu não escondi. Quando eu vi que eu caí realmente com ele, eu fui, chamei o pastor, os presbíteros da igreja, o presbitério, e ali eu confessei o meu pecado. Conclusão, daí conforme o estatuto da igreja, eles excluem e anunciam até no púlpito que Lisete Ribeiro, ela foi excluída, daí excluiu também na época meu esposo, o casal foi excluído por ato de adultério. Tá bom, fazer o quê? Eu tinha caído também mesmo, né? E eu fiquei daí sem compromisso na igreja, com tantos cargos, mas eu fiquei uma mulher natural, sim, natural, sem cargos, sem trabalhar na igreja, por 5 anos. E ali eu fiz muita coisa que eu não devia, muita coisa, porque você, estando no trabalho de Deus, você tem muito mais compromisso com Deus. Quem é chamado e tem um chamado de Deus, se não estiver no chamado de Deus, aquela pessoa corre risco de cair feio. Viu? Porque o chamado e o escolhido de Deus para fazer uma obra na terra, se fugir do chamado, vou falar uma palavrinha aqui, é zebra feia. Aquele que tem um chamado de Deus e foge do chamado é problema feio. E eu sabia que eu não podia trabalhar na igreja mais, sabia que eu não podia mais tomar Santa Ceia. Então eu assumi minha vida com ele. Ele era bom para mim, dava tudo, ele era bem de vida, alugou uma casa muito bonita, móveis muito bonitos, carro zero, enfim, uma vida de madame, como eu era chamada mesmo na época aqui na Vila Esperança. Meus pais moravam aqui, eu vivia aqui na Vila Esperança, sempre entrava aqui, cada dia mais bonita do que outro, e carro novo e tal e tal. Então me chamavam de a madame, a Lisete é a madame. Tá, realmente eu nunca sofri com ele, nunca esse homem me ameaçou, nunca me maltratou, pelo contrário, tinha hora que eu até aproveitava da bondade dele, porque ele era bom demais para mim. Só que eu estava errada. E aí, quando foi próximo de 5 anos, foi quando Jesus me chamou de volta. E por misericórdia e graça eu ouvi a voz de Deus. E eu fui levantada novamente por Deus, na obra de Deus, e voltei para a casa do Senhor. E aí, quando eu voltei para a casa do Senhor, de rica, eu tinha tudo com aquele senhor, agora eu estava pobre, porque ele tinha me tirado do escritório, que ele queria que eu ficasse só junto com ele, aonde ele ia viajar eu tinha que ir junto. Agora vou trabalhar onde? Amados, mas tudo com permissão de Deus. Aí eu comecei a trabalhar, olha bem, olha a prova que Deus me deu logo após o meu batismo nas águas, dia 21 de julho de 1985, mais ou menos às 3 e pouco da tarde. Lá estava acontecendo o batismo da Igreja Brasil para Cristo. Pastor José Gentil de Campos, meu pastor, e eu considero como meu pai, sempre. Não é agora que eu estou falando isso, eu sempre considerei pastor Gentil como um pai para mim. Que a irmã Nicinha era minha prima, a gente tinha muita amizade, eu cresci, pastor Gentil viu eu crescer, né? Porque nós éramos ligados, nós éramos na mesma igreja presbiteriana, né? E aí, no dia 21 de julho de 85, eu me batizei nas águas e Jesus me levantou, mas começou a me provar. Gente, pensa uma mulher provada materialmente. Fui eu, e se eu falar pra você até hoje, eu não tenho dinheiro pra jogar pro alto. Eu não vou exagerar dinheiro pra jogar pro alto, mas hoje ainda eu vivo com o meu dinheiro contado. Veja que maravilha. Ainda vivo com o meu dinheiro contado. Mas pergunte se me falta. Pergunte se eu passei fome. Pergunte se eu falhei em pagar água, luz, aluguel. Nunca. Eu tive até carro já. E Deus sempre me manteve ali. Eu podia emprestar gasolina para aqueles que moravam do meu lado, que eu coabitava com mais pessoas em um sítio. E naquele sítio faltava gasolina para eles que trabalhavam. E eu, que estava na obra direta e vivendo pela fé, eu tinha gasolina e emprestava para eles. Vê se pode, irmãos. Porque eu estava fazendo agora a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus,
Você não tem falta de nada. Nada, nada te falta. Já fez 40 anos que eu estou servindo a Deus de volta para Cristo. Voltei, Jesus me trouxe, chamou, me levantou, me tem sustentado e nada tem me faltado. Nunca pedi nada para ninguém chegar e falar: ai, fulano, ó, para minha família, eu tô precisando de uma caixa de leite. Ai, fulano, eu tô precisando de arroz. Ai, ciclano, faltou dinheiro para pagar minha luz. Nunca! O meu Deus é minha testemunha. Aleluia! O que significa isso? É a prova de que Deus é real. É a prova de que Deus é genuíno. A prova de que Deus é verdadeiro. A prova de que Deus é Deus e Ele é o meu pastor e nada me falta. E para você também Ele quer falar isso. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar, mas confie em mim. Sirva a mim. Se entregue mais a mim, porque eu não vou deixar faltar nada. E eu sou testemunha disso. Nunca eu passei vergonha por falta de dinheiro para pagar alguma coisa ou para comprar alguma coisa. Mas é ali, ó. É no contado. É no contado. É. Mas põe a cabeça no travesseiro e durmo. E outrora? Nem te conto. As noitadas acordadas e chorando, porque eu sabia que eu estava errada. E se Jesus voltasse, eu estava em adultério e eu iria para o inferno. A palavra é uma só. Ou você santifica a vida ou você vai para o inferno. Nossa, irmã, você está sendo tão radical. Não é eu que sou radical. É a palavra que diz para mim. É a palavra que diz para você. Ou você ouve esta palavra e cumpre ela, obedece ela. Ou você não vai para o céu. Não tem meio caminho para entrar no céu. Não tem um atalho para entrar no céu. Não tem um caminho no meio. Inferno, caminho certo, e de repente tem um caminhinho no meio que você vai conseguir chegar lá na porta do céu. Não tem esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o céu se não for por Jesus Cristo. E Ele morreu por causa de mim, por causa de você, e Ele mostrou o grande amor que Ele tinha e tem por mim. E eu vou contar uma coisa, porque o tempo ele já está indo, já é 7h10, eu vou pro culto. Vou contar um testemunho, eu prometi, né, que eu ia contar. Amados, a minha vida era tão provada, eu comecei a fazer faxina, não tenho nada contra esse serviço simples, mas o problema é que eu era escriturária. Depois me virei uma madame, e de repente Deus falou: agora eu vou te provar, para ver se tu me amas, filha. Então, faz do jeito que eu quero. E comecei a fazer faxinas, lavar roupas de ganho que nem tanquinho eu tinha, era tudo no esfregado da mão mesmo. Só de uma pessoa chegava a lavar 11 dúzias de roupa, só de um cliente, de uma pessoa que eu lavava. Faxina, lavar roupa, passar roupa, pegava aqueles tapetes com gole. Uma vez eu levei daqui da Concha Acústica, lá na Dr. Laurino, onde eu morava, um tapete com gole na costa. E quando eu cheguei lá no portão da minha casa, eu lembro que eu joguei ele no chão e falei: ufa, Deus, te agradeço porque eu trouxe. E já entrei lá, e já joguei água, e já fui lavando, e depois pus no muro lá pendurado. Deus sempre me ajudou, e até hoje Ele me ajuda. E eu comecei a trabalhar em serviços assim, bem, que puxava mesmo. Era para ter coragem, meu, e Deus me deu coragem. Deus me deu fé para vencer, não fé para ser vencida. Deus me deu um ânimo, Deus me deu uma vontade de fazer tudo direitinho, porque eu sabia que aquela chance que Deus me deu, eu tinha que pegar e agarrar nela, para que eu pudesse ter certeza da minha salvação no último dia. E eu me agarrei em Jesus. Provada, mas provada. Com 2 crianças, Júnior e Serginha. E um dia eu tomei café para ir na igreja com a Serginha. E eu nunca dizia que era o último pãozinho que estava comendo. Eu ensinei meus filhos assim. Eu dizia: este é o penúltimo, porque o outro pão já está vindo aí. Papai do céu já está preparando. E aquele dia eu falei para a Serginha: vamos comer esse pão aqui, que o outro já está indo aí, está vindo aí. E eu fazia isso, eu ia para a igreja, no culto lá da Dr. Laurindo, onde eu morava, na sede da O Brasil para Cristo, Coronel Bento Pires 784, levava meia hora para mim vir da minha casa
na sede sem parar, era meia hora. E eu pegava ali na Serginha e falava, vamos filha, pro culto já é 7 horas. Saía. E trabalhava o dia inteiro, hein? Saía. E eu voltava da igreja, daí não tinha mais pão, né? Aquele que tinha, eu já tinha comido com ela, mas tinha casca na mesa que ficou. E eu pegava quando tinha margarina, porque às vezes nem tinha, era óleo mesmo, de fazer de comida. Passava a faca assim e pegava as cascas, passava na boca da Serginha, agradecia a Deus e ia dormir. Eu falava, amanhã, Serginha. E eu não tinha recebido meu dinheiro ainda, porque eu trabalhava até de empregada doméstica. Então eu recebia uma semana, eu fazia outro serviço, recebia outro. E às vezes, no amanhecer do dia, eu não estava com dinheiro na mão. Mas eu falei, vamos deitar, orei a Deus, que amanhã, Serginha, Deus proverá o pão nosso de cada dia. Aí dormi, acordei, eu saía de casa às 7h25 da manhã, porque era na mesma calçada da minha casa que eu trabalhava de empregada doméstica. Era 7h25, abri a porta para ir trabalhar. O que estava na minha porta? Leite, pão. Até aquele momento eu não sabia quem me levou, mas eu sabia que era Deus quem enviou. Deus usou para levar aquele pão e aquele leite na porta da minha casa. E aí eu glorificava a Deus, a fé minha e a fé da Serginha ia lá em cima. E assim foi. Aí, passou uns dias, pastor Eduardo Teixeira, meu filhão da fé, ele veio e falou assim para mim, ô Lisete, não achou pão e leite lá na sua porta? Eu falei, achei, pastor. É você, pastor? Sou eu. Deixa eu contar pra você, Lisete. Mas você é amada de Deus, hein, Lisete? Misericórdia. Deus já judiou de mim por causa de você. Eu falei, por quê, pastor? Ele trabalhava na padaria Indaiá e saía às 6 horas da manhã. Cansado, né? A noite toda, padeiro. E é o padeiro. Tinha uma magrela, a bicicleta dele, aquela bicicleta magra. E ele falou, peguei minha bicicleta, minha magrela, peguei pãozinho quente para mim comer com a Ângela, que é a esposa amada dele, e amada minha também. Pegou aquele saquinho, aquele leite e aquele pãozinho para ir comer na casa dele com a esposa dele. A voz do Espírito Santo falou para ele, volta, dá meia volta com a bicicleta e vai lá levar para minha serva Lisete, que ela está esperando. Dá para você acreditar que aconteceu tudo isso? Dá para você acreditar que Deus fez isso? Eu falei, ai pastor, que o Senhor te abençoe e te guarde por ter ouvido a voz de Deus. Daí eu contei para ele como que foi. Eu tenho muitos testemunhos, eu vou ficar com esse até porque a hora não dá mais. E conforme Deus for dando para mim, eu vou contando os testemunhos para aumentar a sua fé, para aumentar a sua vontade de servir a Deus, para tirar de você esse desânimo, para tirar de você essa falta de fé, para tirar de você essa descrença em Deus, para tirar de você essa dúvida de que Deus não vai suprir a sua necessidade. Eu vou contar os meus testemunhos para Deus ser glorificado. Eu vou contar os meus testemunhos para você ver que o nosso Deus é real, Ele existe, Ele é verdadeiro. Nós só não conseguimos pegar nele porque Ele é santo, santo, santo. E nós somos pecadores, não conseguimos vê-lo. Se nós ver Deus, nós somos destruídos por tanta glória, por tanta santidade. Não dá para ver Deus com os nossos olhos carnais. Mas sentimos e vemos as obras que Ele faz em nossa vida e na nossa família e no nosso dia a dia. Eu posso dizer com toda certeza, Deus existe, é real, Ele é verdadeiro. E Ele está comigo e Ele está contigo. Assim que Deus for dando para mim, dar meus testemunhos, eu vou dando meus testemunhos e a tua fé vai crescer, porque o mesmo Deus que cuida de mim, da minha família, o mesmo Deus, não é outro, não crê em outro Deus, o verdadeiro Deus que você tem que crer, aquele que você não vê, mas que você tem certeza, porque pelas obras, pelas vitórias que Ele te dá, você crê que Ele é real. Ele é real. Ele prova, mas depois Ele aprova. E assim Ele fez comigo. 40 anos assim, sendo provada, mas nada me falta. O Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado. Aleluia.
Cada dia, assim que Deus for me dando, amados e amadas do Senhor, eu vou contar para vocês. Só para provar para vocês quanto que Deus é verdadeiro e é real. Ele existe, gente. Deus existe, gente! Deus existe! Tem hora que eu sou assim, talvez para alguém até exagerada. Mas se ser exagerada para falar no nome de Deus, no poder de Deus, e dizer para você que Ele é real, que Ele vai tocar na tua vida também, que Ele também vai suprir a tua necessidade, aquilo que você precisa, pede a Deus, jejua, ore, põe a boca no pão, porque Deus vai fazer grandes obras na tua vida e na tua família. Não é só a mim que Deus quer abençoar, não é só para mim que Ele é o bom pastor, é para você e para tua família. Mas busque na fonte que é Jesus Cristo. Não largue deste Deus por nada. Não murmure, não questione. Busque de madrugada. Busque ao anoitecer. Busque ao amanhecer. Busque pela tarde. Busque Deus. Porque Ele não vai deixar de ouvir você. Sou testemunha viva. Não sei quantos anos ainda vou viver. Já tenho 72, não tenho vergonha de contar, eu tenho orgulho. Quando eu me batizei, há 40 anos atrás, eu não imaginava o quanto Deus ia me provar. Mas em todas elas, eu sou mais que vencedora, não porque eu sou, mas porque Deus é. Na minha vida e na minha família. E também, para você não é diferente. Creia, tome posse nesta noite. Tome posse. Lembre que eu estou contando de um Deus que é o teu Deus. E se Ele ainda não é o teu Deus, pare de ter outras coisas como Deus. E adote. Adote não. Receba. Queira este Deus para fazer todas as coisas por você e sua família. Esta é a palavra de hoje. Gente, 7h20 eu vou pro culto. Entre no meu canal, Irmã Lisete Ribeiro. Inscrever-se, tá lá, escrito inscrever-se. Você vai clicar com seu dedinho lindo. Vai aparecer um sininho, clica no sininho. Vai aparecer uma letra, todas, clica no todas. Eu já estou com quase 1000. Deve ser hoje uns 928 inscritos. Eu não olhei hoje. Mas inscreva-se lá, para que logo eu esteja com 1000 inscritos para a glória de Deus. Entre lá no meu canal, gente, e proclame a palavra de Deus através das minhas lives. Use as minhas lives para Deus ser conhecido. Use as minhas lives para que a fé do povo venha crescer. Porque a minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre atrás do outro. A minha vida é viver com Deus mesmo sem ter nada e tendo tudo. A minha vida é assim. Eu sei que não é só eu, mas o meu testemunho, eu estou dando o meu testemunho. Agora, cada um tem o dever de dar o seu testemunho. Eu estou dando o meu. E eu posso dizer, com toda a convicção, este Deus não falha e Ele nos ama, mas ama de verdade. Se você tem dúvida que Deus te ama, espere por esses dias, Ele vai te dar um sinal que Ele te ama. Mas seja fiel a Ele, viu? Queira Ele. Tá bom, amados? Deus, eu te agradeço por essa live maravilhosa. Eu sei que vai dar muitos frutos, Pai, para a glória do Teu nome e para a alegria da minha vida. Senhor, toma conta de cada um que está nesta live, os que ainda virão para assistir aqui. Cuida de mim que vou para a tua casa, cuida da minha casa, cuida das minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, a casa deles. Cuida para mim de tudo e queima todo o mal, no nome de Jesus. Irmã Lisete, a mulher que ora por você. Só deixar seu nome lá. E você que já é inscrito no canal, já é automático a minha oração por você. Você que pede oração na live, já é automático. Eu continuarei apresentando você um pedido especial. Tá bom? Shalom! Até!